Olá, eu sou a doutora Alessia Amorim, da clínica Huntington Procriar, unidade Belo Horizonte, e hoje eu vou conversar com a doutora Érica Beck sobre as principais causas de aborto de repetição, para mais um episódio do Bate-Papo Produtivo. É comum conhecermos alguma mulher que já sofreu um abortamento. Isso porque em torno de 10 a 25% das mulheres sofrem um aborto espontâneo. Quanto maior a idade da paciente, maior a chance dela ter um abortamento. Falamos em aborto de repetição quando acontecem 3 ou mais perdas gestacionais consecutivas com menos de 20 semanas. E nesse caso, a prevalência é bem mais baixa, em torno de 0,5% a 2%. Há uma tendência mais recente de incluir nesse diagnóstico de aborto de repetição pacientes com 2 perdas gestacionais espontâneas precoces, principalmente se isso ocorrer após os 35 anos. Por quê? A fim de evitar atraso no reconhecimento de uma possível alteração em uma faixa etária mais crítica. A Sociedade Europeia já adota esse conceito. Sabemos na prática clínica que um aborto pode levar a dor, frustração no casal, e nós não esperamos normalmente o casal ter todo esse histórico para investigar e tratar. Em alguns casos, solicitamos exames para as pacientes com história de 1 ou mais abortamentos, quando elas podem se beneficiar de um tratamento precoce. É super importante lembrar que esse conceito abrange as gestações espontâneas, mas também aquelas advindas de um tratamento de reprodução assistida. O aborto de repetição pode ocorrer devido a um conjunto de fatores, como patologias genéticas, endócrinas, imunológicas, do sistema de coagulação e de fatores anatômicos. Érica, na sua prática diária, qual que é a causa mais comum de abortamento? Oi, Leci, tudo bem? O que a gente mais vê no consultório são as causas de alteração genética do embrião. Então, é uma gravidez inicial, onde a própria natureza seleciona um embriãozinho que não está indo bem, que tem alguma alteração genética, e aí acaba evoluindo para o abortamento. É importante lembrar, igual você mesma já falou, que a idade ela é determinante nessas questões, pois a qualidade do embrião ela vem da qualidade do óvulo. Então, a paciente mais velha, ela sempre tem uma chance maior de abortamento. Essas anormalidades que a gente chama de cromossômicas, elas vão acontecer em 40% a 60% dos abortamentos. Por isso é a causa mais comum, né? Ela pode vir herdada de um dos pais, é importante pesquisar se o pai tem alguma alteração que possa passar para os embriões, ou ela pode ser uma mutação aleatória do embrião. Nas pacientes até 35 anos, nos abortamentos em geral, e não só nos abortamentos de repetição, a gente vai encontrar uma incidência de mais ou menos 10% de abortamento. Já na paciente mais velha, acima dos 40 anos, essa incidência pode chegar até 50%, por essas questões ovulares, né? O embriãozinho, então, cada célula dele tem que ser composta por 46 cromossomos, que vai permitir um desenvolvimento normal embrionário. Muitas gravidezes, então, vão ser interrompidas porque esses embriões vão ter cromossomos a mais ou a menos. A gente fala que ele tem cromossomo a mais quando ele tem uma trissomia, igual uma doença conhecida que os pacientes costumam conhecer e falar muito que é a síndrome de Down, ou a gente pode ter a ausência de um cromossomo, que é a monossomia, que aí um dos exemplos comuns é a síndrome de Turner, onde falta um cromossomo X na célula desse embrião. Essas alterações, elas podem ser numéricas, igual eu estava falando, trissomia e monossomia, mas elas podem ser também translocações, inversões, que são erros na estrutura do cromossomo. Também pode levar a uma perda. Quando a perda é passada do pai para o embrião, a gente vai ter uma incidência maior de repetição, e aí por isso eu preciso ter pesquisa do pai e da mãe. Então, a gente faz um exame de sangue, que é chamado de cariótipo, quando existe a história de abortamento, para poder fazer essa investigação. Se esse cariótipo tiver alterado, a gente sempre faz um aconselhamento genético, quer dizer, eu preciso entender quantas vezes esse casal vai ter um embriãozinho alterado antes de ter um embrião saudável. Nesses casos, eu posso pensar em fazer uma fertilização in vitro, onde eu vou ter o embrião no laboratório e conseguir investigar isso antes da paciente estar grávida. A gente fala que é uma fertilização in vitro com estudo pré-implantacional dos embriões. No caso que mãe ou pai tem uma alteração, pode ser uma coisa aplicada.
E, às vezes, a alteração ela chega a ser tão importante que no aconselhamento a gente vai contar para esse casal, assim, de cada 15 gravidezes que você tiver, você vai perder 13, a incidência ser muito grande, e até mesmo ser discutida a possibilidade de doação de gametas. Em alguns casos, é uma realidade que a gente não consegue mudar. Se a alteração ela é só embrionária, quer dizer, não está sendo doada dos pais, isso vai ser uma mutação ao acaso, e a gente só consegue fazer pesquisa no produto de concepção. Aí, depois do abortamento, eu posso pegar esse material e estudar. Isso é comumente feito só depois da segunda perda, não justifica fazer antes, mas é uma forma também da gente saber se esse embriãozinho, né, que evoluiu para o aborto, se ele tinha uma alteração, mesmo que os pais fossem saudáveis, sem nenhum tipo de alteração. Além das perdas causadas por alterações cromossômicas, a gente tem inúmeras outras causas, as alterações genéticas são as mais comuns, e aí a gente vai discutir aqui outras questões. As uterinas são importantes, né, Lecy? Você tem experiência? Como é que são as questões uterinas? Sim, elas são muito importantes, apesar de não tão prevalentes como a genética, acometem em torno de 5% desses abortamentos, e elas podem ser tanto adquiridas como congênitas. Então, as congênitas são aquelas em que a paciente já nasce com aquela alteração e tem uma relação, então, com a formação do órgão do útero. As malformações mais comuns são o útero bicórneo, que é quando o útero é separado lá no fundinho, com duas partes, o útero unicórnio, quando ele tem somente uma parte, o útero de Delfo, quando ele é completamente separado até o colo, e o útero arqueado, quando ele tem um arqueamento somente do fundo. Essas são as malformações congênitas. As adquiridas, elas são desenvolvidas ao longo da mulher. Podem ser septos, traves, né, do endométrio, que reduz o espaço aí do embrião se desenvolver, sinéquias, aderências ali dentro do endométrio, geralmente pós quadro de curetagem ou de alguma infecção chamada endometrite, pólipos e miomas. Bom, essas alterações do desenvolvimento do útero, elas são muito bem correlacionadas com o abortamento. Mas mioma, pólipo e adenomiose são patologias que também podem acometer o útero e que são um pouco ainda controversas na literatura, sua associação com abortamento. Discute-se também os miomas muito volumosos, mas não há um consenso sobre até qual limite o volume desse mioma pode realmente levar a um caso de abortamento. A mesma coisa os pólipos. A gente não tem uma definição na literatura sobre essa questão, mas estudos são muito consistentes quanto à retirada desses pólipos aumentarem a taxa de implantação. Então, o que a gente faz? É a conduta preconizada, a retirada desses pólipos. A adenomiose nada mais é do que a glândula de endométrio dentro da musculatura uterina. E alguns estudos apontam que ela pode gerar ali um processo inflamatório desse útero, diminuindo tanto a chance de implantação como levando a abortamento. Mas são ainda questões um pouco controversas. Mas e aí, como é que a gente faz esse diagnóstico? Normalmente são os exames de imagem que a gente vai lançar mão. Ultrassom, principalmente com a utilização do modo tridimensional, o famoso 3D. Histerosalpingografia consegue dar uma ideia, que é o raio-x das trompas. A histerossonografia, que é um ultrassom, onde a gente injeta um soro fisiológico ali na cavidade, a gente consegue visualizar um pouco melhor essa cavidade. A videolaparoscopia, que é uma cirurgia que vai conseguir avaliar a parte externa uterina. Só que isso é muito individualizado. Para a gente saber exatamente para quem pedir e o que pedir, a gente tem que avaliar e investigar esse casal, através da anamnese, que é a conversa na consulta, e o exame clínico. E aí, Érica, quais outras causas você cita? A gente tem outra causa que é prevalente, são as trombofilias. Aí, doutora Alice, eu imagino que você deve ter a mesma experiência de consultório que eu. As pacientes que têm uma perda, elas ficam muito angustiadas, correm atrás de informação. E as trombofilias, elas são prevalentes em 10% dos casos. Mas quando a gente vai ler na internet, as pacientes buscam atrás, parece que é uma quantidade grande de casos e elas chegam muito angustiadas com esse diagnóstico.
Primeiro é importante entender o que é a trombofilia. Quer dizer, a trombofilia vai ser um grupo de doença onde eu tenho um desequilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise, aumentando o risco de trombose. Então, essa trombose prejudicaria o fluxo do bebê, né? Assim, a gente teria um prejuízo do fluxo placentário, levando à perda dessa gestação. A trombofilia ela pode ser adquirida ou ela pode ser congênita, hereditária. Essas trombofilias hereditárias são o nosso maior problema, porque a gente sabe, os trabalhos e as revisões mostram que elas só são significativas em pacientes que têm história clínica. Então, pesquisar doenças trombofílicas hereditárias, ausência de alguns genes, como mutação do fator 5 de Leiden, do gene da protrombina, do gene da MTHFR, deficiência de antitrombina 3, muitas dessas alterações, elas só se justificam se eu tenho uma história clínica. Então, um papel importante no caso das trombofilias é tranquilizar a paciente, falar que não é uma doença tão prevalente, que as perdas de trombofilia estão relacionadas a 10%. E nos casos de perdas gestacionais, o importante é pesquisar uma doença que a gente chama síndrome de anticorpo antifosfolípide. E aí a gente pesquisa fator anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína, mas não precisa fazer uma pesquisa tão extensa caso a paciente não tenha história clínica. No caso do diagnóstico, se a gente conseguir definir que a paciente tem um diagnóstico, né, de trombofilia, a gente vai fazer tratamento muitas vezes com anticoagulante, como o heparina, ou às vezes o AS, que é um antiagregante plaquetário, com boa resposta. Mas antes de todo o tratamento, é importante ressaltar e reforçar com a paciente que a orientação médica ela vai ser muito importante, né? Muitas vezes a angústia vai levar a uma pesquisa de inúmeros exames desnecessários e que muitas vezes a gente não tem nem o que fazer com tanto exame, né? São muitas causas, a gente sabe que o abortamento vai ter inúmeras causas, e aí tem umas questões endocrinológicas também, né, Leci, que a gente tem que levar em consideração. Sim. A gente tem que pensar que também o abortamento pode ser multifatorial. Então, por mais que você encontre uma causa, a gente não pode excluir outras, né? Não investigar. Então, a gente sempre tem que fazer um rastreio endocrinológico, descartar diabetes, distúrbios da tireoide, tanto a sua hiperfunção como a sua função mais baixa, podem estar relacionadas a abortamento, principalmente quando descontrolados. Então, ter hipotireoidismo não leva a abortamento, o que leva é o descontrole no hipotireoidismo. Existem outros temas também controversos na literatura nessa questão endócrina, que é a questão da insuficiência lútea, da suplementação da progesterona, né, para tentativas aí espontâneas. O guideline, né, da ESHA, então, a orientação da Sociedade Europeia, diz que não está recomendado fazer teste para saber se tem ou não insuficiência lútea. Então, teste para isso a gente não faz. Suplementação da progesterona, tem uma revisão da Cochrane que diz que, sim, teria ali sua indicação para diminuir. Então, são temas ainda um pouco controversos, mas em relação à diabetes e à tireoide, a função da tireoide, muito claro quanto a essa avaliação. Outra questão que a gente tem que investigar e tem que falar também para as pacientes que estão tentando engravidar é a questão da avaliação ginecológica. Então, passar com o ginecologista, fazer sorologias de rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, que podem ser, na vigência de uma infecção aguda, causas de abortamento. Outra questão são as bactérias. Então, micoplasma, clamídia, streptococcus podem também estar relacionadas a abortamento. Outro tema controverso, e a gente vê que são muitos os temas controversos no abortamento de repetição, é a questão da endometrite crônica. Hoje em dia, muito falada, muito pesquisada. E o que é isso? É como se tivesse uma infecção latente ali dentro do útero. Por quê? Porque ela não dá grandes sinais e sintomas. Pode estar associada com discreta dor pélvica, um sangramento irregular vaginal, pode acometer em torno de 9% a 12% das pacientes. E como que eu faço esse diagnóstico? É somente por uma questão da análise ali daquele endométrio. Então, é por meio de biópsia. Por isso é tão importante a individualização de cada caso. Outra causa, já pensando em abortamentos tardios, depois lá de 3, 4 meses de gestação, é a incompetência cervical, que é um quadro
muito agudo e desesperador, em que a mulher, sem grandes sintomas, começa a ter aí a dilatação do colo do útero e a esterilização do saco gestacional e, às vezes, até do próprio embrião. É uma patologia que a gente descobre, infelizmente, no momento que está acontecendo, mas que para uma próxima gestação existe, e já muito bem claro, a questão da cerclagem, que é para, então, dar um pontinho ali no colo do útero para que ele segure essa gestação. E aí, Érica, você lembra aí de mais alguma coisa que a gente possa comentar? Tem um outro tema muito controverso, né, doutora Alessi, que é a questão imune, né, a questão imunológica. A gente tem que lembrar que o embrião, ele vai ser metade do pai, né? Então, ele está carregando metade da carga genética paterna, metade da carga genética materna, e no nosso organismo existe uma reação imunológica contra aquilo que não é próprio, né? Que não pertence ao nosso corpo. Então, existem algumas teorias que para a gestação ocorrer bem, para ser uma gestação normal e saudável, a gente tem que ter uma interação entre os fatores imunológicos, causando uma tolerância imunológica. A mãe, então, não pode produzir anticorpos contra o embrião. A grande questão, e por que é um tema controverso, é porque, na verdade, a gente não descobriu ainda qual que é esse ponto de equilíbrio. Alguns fatores imunológicos, eles vão estar envolvidos na própria implantação, na evolução da gravidez. Então, essas células, às vezes, elas são importantes de estar ali no endométrio, na hora da implantação, e o excesso delas, em alguns casos, talvez fosse uma causa ruim, né? Um fator ruim. O grande problema é não ter exatamente essa noção de referência. Então, é uma causa que fisiologicamente ela faz todo sentido, a gente realmente se preocupa com a questão imune, mas em todos os consensos, no guideline da Sociedade Europeia, da última edição que a gente tem, fala que essas pesquisas elas ainda não são respaldadas por estudos científicos, exatamente por a gente não ter exatamente a referência correta, né? Uma das teorias importantes e que a gente vê muito em internet, o paciente olha, são as células do tipo linfócitos NK, que é a famosa natural killer, que existe exame de sangue, existe pesquisa endometrial. Na verdade, parece que não existe uma correlação entre as natural killer que estão no sangue e as que estão no tecido endometrial, mas essa referência, esse valor do que é normal, ainda é uma incógnita. Então, apesar de ser uma fonte de muita pesquisa, de muito estudo, a gente ainda não tem um tratamento, o que fazer, na verdade, nos casos imunológicos, uma coisa efetiva, né? É importante para paciente que, ao invés de ficar procurando vários exames, tentando descobrir causa, tem coisas mais simples que a gente pode fazer e que a gente pode tratar. Então, a paciente que teve perda, ela, às vezes, tem uma tendência a esperar, porque é normal, porque a ansiedade é grande, porque a frustração é grande, e aí a gente fica querendo esperar o tempo passar para a gente se sentir melhor. E aí, um dos fatores independentes mais importantes para o abortamento vai ser a idade materna. Então, às vezes, esse tempo que a gente deixa passar, esse tempo que a gente espera, a gente está fazendo uma coisa contra, né? Contra a gravidez. Então, é importante tranquilizar a paciente, dar um apoio, fazer uns exames que a gente conhece para orientar, mas sem perder muito tempo. Outros fatores independentes vão ser o tabagismo, uso de drogas ilícitas, o sobrepeso, a gente sabe que a obesidade também tem uma relação maior com o abortamento, o consumo excessivo de cafeína, e aí a gente está falando de uma paciente que está consumindo mais do que 6 xícaras de café por dia, né? Não é um café durante o café da manhã que vai fazer diferença, uso excessivo de álcool. Então, isso tudo vai contribuir também. Então, nós temos que fazer a nossa parte e fazer coisas simples, né? De mudanças de hábito de vida. E existem algumas questões masculinas também, né, doutora Alice? Isso que eu ia falar. Até agora a gente falou bastante coisa, mas a gente só falou da questão feminina. Então, parece que a gente tem que investigar só a mulher teria grandes alterações a serem avaliadas, mas não. Estudos, né, e agora isso mais recente, a gente não fazia isso muito no passado, mas a gente começou a olhar um pouco mais para o homem. Né? Será que tem alguma coisa aí que possa levar à falha, a abortos de repetição? Pode existir. E tem uma coisa que chama fragmentação do DNA espermático.
que pode levar à formação ali de embriões alterados e levar a abortamento. O que leva esse homem a ter esse aumento da fragmentação? Conforme você disse, a questão do fumo, do alcoolismo, das drogas ilícitas, da varicocele, que é a dilatação ali dos vasos do testículo, e a idade também para o homem avançada. Aqui a gente pontua em torno de 40, 50 anos. Então, como que é feito esse diagnóstico? É feito um exame de teste de fragmentação do DNA nos espermatozoides, né? Então, ali no espermograma, para poder avaliar e dar essa orientação. Uma avaliação também do especialista, que é o andrologista, é interessante para ele poder pontuar, descartar a varicocele, né? Que pode ser tanto feito o diagnóstico, tanto do exame físico, como pela ultrassonografia ali da bolsa escrotal. Bom, depois de tudo isso, e se a gente não encontrar nada, Érica, o que a gente vai falar para essa paciente? E é incomum? Não, infelizmente não é incomum. Isso pode atingir até 50% dos casais em que a gente não vai encontrar uma causa. A gente fez toda essa investigação, descartamos causas femininas, masculina e não achamos uma causa. Então, a gente faz um diagnóstico de aborto recorrente inexplicado, que é quando a gente não acha essa causa. Só que a gente tem uma boa notícia. Na grande maioria, em torno de 50%, 70% desses casais vão conseguir uma gravidez evolutiva e um bebê em casa. Mas, com certeza, é muito aflitivo. A cada gravidez, você ter aquele receio, será que vai dar certo? Será que vai evoluir? Será que eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo? Então, após 5 anos, quase 67% das pacientes que têm aborto de repetição vão conseguir uma gestação a termo. Então, isso é muito importante e acalenta o casal, né? De saber que, sim, é um momento difícil, é uma fase difícil, mas que, na maioria das vezes, tem uma boa resolução, né, Érica? É importante, Leci, a gente falar, então, com a paciente o seguinte, é isso que você está falando. Algumas vezes a gente não vai achar a causa, mas que tem que ser feita uma boa pesquisa, uma boa investigação, procurar assistência médica, né, para ser bem orientado. Em alguns casos, quando a gente não consegue identificar uma causa, e aí a gente considera que essa causa é embrionária e que está sendo ao acaso, a gente poderia pensar em fazer uma fertilização in vitro com uma seleção pré-implantacional desses embriões. Então, da mesma forma que quando eu identifico uma forma de alteração genética na mãe ou no pai, eu preciso fazer a pesquisa embrionária, quando eu não achei causa nenhuma, e aí ficou como essa, né, inexplicada que você estava falando aí, a gente pode fazer a fertilização. O que eu sempre falo com os pacientes, fazer uma fertilização in vitro não é a resposta para abortamento de repetição. Muitas vezes eu posso passar por uma fertilização in vitro e ainda assim evoluir para um abortamento. Porque muitas pacientes chegam até o consultório com a ideia de que na hora que fizer a fertilização in vitro vai estar 0% de chance de abortamento, o que não é verdade. Então, a gente pode fazer a fertilização, escolher o embrião, fazer a biópsia pré-implantacional para selecionar os embriões que são geneticamente normais. Isso vai aumentar a minha chance e vai excluir esses embriões que teriam algum tipo de alteração. Mas, mesmo assim, eu tenho todos os outros riscos, né, que não estão relacionados à questão genética. Então, é importante para o casal, e aí se a gente conseguir desse bate-papo, que o casal entenda que eles têm que fazer pesquisa uterina, que eles têm que ir a um aconselhamento genético, fazer uma boa consulta, em vez de fazer vários exames, né, assim, de forma desordenada, do que a gente lê na internet, a gente já conseguiu muita coisa. E entender que somente faz sentido eu fazer um exame se eu sei o que eu vou fazer com aquele exame, se eu tenho algo para fazer. E aí nós vamos conseguir um bom resultado e muitas vezes crianças saudáveis, que é o nosso objetivo. Com certeza. Né? Foi muito bom o nosso bate-papo, Érica. Espero que a gente tenha esclarecido e levado principalmente uma informação segura e confiável para os pacientes e que nós estamos à disposição para atendê-las. Até mais. Até!